Agora 2h47, de volta com o Estúdio CBN desta segunda para falar de Vinhedo. A cidade inaugurou ontem a represa 5, que deve aí aumentar a segurança hídrica da cidade, que enfrenta aí uma crise, né, hídrica em meio à estiagem, já aplicou inclusive racionamento. E sobre isso a gente conversa agora com o Gabriel Carvalho, ele que é diretor da Estação de Tratamentos de Água em Vinhedo, tem mais informações para a gente. Gabriel, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN, muito obrigada pela participação. Boa tarde, Tayla, boa tarde, Guarizo, boa e tarde aos ouvintes do CBN. Bom, Gabriel, essa nova represa agora tem uma capacidade aí para pelo menos 18 mil metros quadrados, né, de área ocupada e para reserva de 90 milhões de litros de água. São números que impressionam, mas qual que é o impacto disso nessa crise hídrica que hoje é enfrentada por Vinhedo? O objetivo justamente dessa represa é utilizar ali, né, ela como uma reservação em períodos de chuva, né? Então, esse armazenamento ele representa aí uma utilização, considerando os déficits que a gente tem, de mais de um mês, né, ela consegue suprir, né, complementar ali a vazão de captação daquela região, um pouco mais de um mês. Então, dentro de um período de estiagem, ela se torna aí muito relevante, justamente ampliando, né, a nossa capacidade de abastecimento aí à população. Gabriel, claro que é uma ajuda, né? Quando a gente fala de um número alto aí de milhões de litros, né? 90 milhões de litros, não significa, é bom a gente deixar claro que a população de Vinhedo pode desperdiçar água à vontade, que é uma ajuda, mas não é a solução, né? Sim, ela vem justamente para estender aí, né, as ferramentas que nós temos para garantir o abastecimento da população. Ainda permanece aí, né, a necessidade da implementação do rodízio na cidade, né, em todos os setores, tendo em vista que o nosso cenário, né, de pluviométrico, né, questão meteorológica prevista para os meses à frente, não é nos melhores cenários, né? A gente tem recebido diversos alertas com respeito às previsões do mês, com redução, né, na quantidade de chuvas previstas até o final da estiagem. Então, realmente, é muito preocupante o cenário que nós vivemos, e essa represa ela vem a somar nas ações aí de resiliência do município mesmo. Gabriel, e quais são hoje, né, ou qual é a principal fonte de abastecimento da cidade de Vinhedo? Essa represa fica na região do bairro dos Torres, mas deve atender a toda a cidade ou uma região específica? Queria que você explicasse para a gente essa questão. Essa represa ela foi integrada ao sistema ETA1, né? Ele é responsável por pouco mais de 70% do município, né? 74% é abastecido por esse sistema, e ele é um conjunto de mananciais, né? Então, a gente tem recursos vindo do rio Capivari e também um conjunto de represas e do córrego Bom Jardim. Então, somado esses mananciais, essa represa ela está parte integrante ali daquele córrego Bom Jardim e das represas que nós temos na região leste da cidade. Pois é, para a gente entender, Gabriel, né, para a população da cidade principalmente, né, a água que chega da represa, ela vem de algum rio, né? Essa capacidade máxima que ela tem, ela depende da vazão dos rios também? Explica isso para a gente, principalmente, né, para o ouvinte da cidade que não entende como é que funciona esse sistema aí de armazenamento de água e como você mesmo está dizendo que tem outras represas em Vinhedo. Isso, é um conjunto, né? Essa represa, né, ela funciona como um reservatório, né? Então, não é um barramento do próprio curso de água. Ela ocorre uma derivação, né? Quando você tem volumes de chuva, você consegue armazenar parte desse volume nessa represa e aí sim usar ele posteriormente, o que às vezes não é possível, né? Se não tivesse essa ferramenta, para assim dizer, esse volume ele acaba sendo escoado, né, pela própria malha hídrica, né, no próprio rio, córrego, e assim seguir o curso de água. Então, ter essa reservação, né, em períodos de chuva, né, toda a previsão de chuva que nós tivermos daqui para frente, né, a gente tem alguns mecanismos lá nessa represa que nos permite reservar parte dessa água que teve nas precipitações daquela região e a usar posteriormente quando houver necessidade. Então,
ela funciona justamente como um reservatório, essa represa, sim. Agora, Gabriel, no final de maio foi anunciada a situação aí de rodízio na cidade, né? Foi decretado, inclusive, um comitê contra a crise hídrica em Vinhedo e uma série de ações aí para garantir o abastecimento na cidade, né? Com a inauguração dessa nova represa, essas medidas continua também esse rodízio ou isso pode mudar esse cenário em breve? Continua. O comitê ele se reúne semanalmente, né, para avaliar a utilização dessas reservas que nós temos hídricas, bem como a disponibilidade nos demais mananciais que temos aqui na cidade. E conforme esses dados é que a gente consegue avaliar a necessidade de manter ou talvez agravar ou suspender, né? O cenário que nós temos hoje, pensando até o final da estiagem, permanece a necessidade, né, de se manter o rodízio, tendo em vista que nós estamos consumindo as reservas de água do município. Só que o que o rodízio nos permite? Permite fazer um consumo controlado dessas reservas. Sem o rodízio, o que poderia ocorrer é um consumo antecipado e aí chegar num ponto crítico, né? E aí ter que fazer um rodízio muito mais severo para a população. Então, preventivamente, manter o rodízio com o cenário que nós estamos agora é uma necessidade, né? Então, precisamos manter por conta disso, garantindo aí um abastecimento nos piores meses, né? Que é lá em agosto e setembro, né? Nós temos um agravamento da estiagem normalmente, né, todos os anos, nesses 2 meses. Então, é preciso manter, né, conforme previsto desde maio. Gabriel, e assim como Vinhedo, outras cidades também se abastecem do mesmo rio, né? Claro que a represa dá muito bem para que Vinhedo tenha esse abastecimento direcionado a ela, mas também é necessária uma ação integrada entre diversos municípios, porque se um, por exemplo, gastar mais água do que o outro, pode acabar empurrando o problema para o vizinho, vamos dizer assim. O controle, né, do uso dos mananciais, ele é feito justamente aí pelo órgão estadual, né, o DANIE. Então ele faz essa gestão da utilização dos recursos hídricos, né? Então cada município ele tem a sua parcela para ser utilizada, né? Usando todos utilizando aí com responsabilidade, nós aí conseguimos garantir que um não afete o outro, né? Então realmente há essa necessidade de ter um monitoramento geral, né? O alerta fica para o conjunto de municípios, né? Toda a bacia do PCJ, né? Nós fazemos parte aí do consórcio, estamos acompanhando junto às câmaras técnicas, né, do PCJ, tem um alerta muito grande da parte deles, para que todos os municípios estejam prontos para enfrentar um período de crise hídrica mais grave, né? Tanto agora neste ano, que poderá talvez ter um reflexo até no próximo ano. Então, realmente, ações aí que visem mitigar esses riscos, né, e auxiliar com o conjunto, são viáveis, com certeza. Agora, Gabriel, normalmente a gente fala aí de economia de água, de problemas no abastecimento no período de estiagem. Nesse ano a gente já começou a notar esses problemas na região um pouco antes, né? Em Vinhedo, por exemplo, quando foi decretada aí a emergência já em maio, a cidade já estava sem chuvas há quase um mês e enfrentava a maior onda de calor dos últimos 35 anos no outono. Ou seja, vocês consideram que esse cenário é atípico nesse ano e ainda mais grave que em anos anteriores? Sim, foi um somatório de fatores aí, né? A alteração climática, ela mudou realmente a rotina da população, né? O uso, as necessidades da população, né? E isso afeta diretamente a questão do consumo de água, né? Que é um item essencial, né? Principalmente quando a gente tem essas fortes ondas de calor. Então, em sequência, né, nós tivemos um consumo elevado e seguido agora de uma escassez. Então, a nossa poupança, digamos assim, ela está mais limitada por conta desses 2 fatores. Bom, agradeço ao Gabriel Carvalho, ele que é diretor de Estação de Tratamento de Água em Vinhedo, falando sobre a inauguração da Represa 5 ontem, que deve reforçar o abastecimento na cidade, que enfrenta um cenário delicado. Gabriel, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela participação. Uma ótima tarde para você. Obrigado, boa tarde. E ainda em cima desse assunto, né,